Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para a terceira aula sobre servidão. O tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas espécies de servidão, mas principalmente a diferença entre a servidão predial, que é a servidão tradicional, daquilo que, de forma equivocada, denominam servidões legais e pessoais. Ou seja, nós vamos tentar fazer um paralelo aqui entre a servidão, direito de vizinhança e também diferenciar a servidão de usufruto. Esse é o tema da aula de hoje. Bom, gostaria de aproveitar a oportunidade para apresentar os alunos aqui que vão trabalhar comigo hoje, a Cleide, o Daniel e a Eliana. Lembrando que o e-mail para o Saber Direito é saberdireito@stf.jus.br. O pessoal da produção pede que quem for enviar e-mail identifique o tema e o professor, justamente facilitar a recepção do material. Bom, nas duas primeiras aulas sobre servidão, nós tratamos da servidão de uma forma genérica, do que é a servidão, qual é o fundamento da servidão, a relação da servidão com o direito de propriedade, a questão da função social da servidão. Trouxemos aqui um conceito sobre servidão e, principalmente, os requisitos, ou melhor, as principais características de uma servidão. Na segunda aula, nós tratamos dos modos de constituição de servidão, ou seja, como se constitui uma servidão. Contrato, testamento, destinação do proprietário, a hipótese judicial prevista no Código de Processo Civil na ação divisória, a possibilidade de constituição por uso capião em relação a servidões aparentes. Esses foram os temas das aulas anteriores. Na aula de hoje, nós vamos tratar dessa limitação, definir os limites entre a servidão, direito de vizinhança, servidão predial e uma pequena ressalva em relação ao usufruto, que muita gente, também de forma imprópria, denomina de servidão pessoal, justamente porque no usufruto o proveito é em relação a um sujeito, a uma pessoa, diferente da servidão tradicional, que é o que nós estamos tratando aqui, onde o objeto é proporcionar utilidade para um prédio, uma coisa. No usufruto, se proporciona alguma vantagem para uma pessoa. Bom, primeira coisa na aula de hoje, para a gente começar a aula, é traçar uma diferença básica entre a servidão. Veja só, a doutrina, de uma maneira geral, diferencia ou classifica as servidões de acordo com alguns critérios. Por exemplo, a primeira classificação envolve a chamada servidão positiva e servidão negativa. O que isso significa? Qual é o interesse? Na verdade, a servidão positiva e negativa tem a ver com a relação de poder entre o prédio dominante e o prédio serviente. No caso da servidão positiva, denominada positiva, há, em favor do prédio dominante, uma faculdade, ou seja, o poder de interferir na propriedade ou no prédio serviente para exercer a servidão. Por isso que ela é chamada positiva. Há um fazer. Por exemplo, a servidão de passagem
é uma servidão positiva, justamente porque o titular do prédio dominante, ou o prédio dominante, aquele que tem relação com o prédio dominante, que é justamente que se beneficia da servidão, ele pode provocar, ou melhor, ele pode impor alguma conduta em relação ao prédio serviente. Então, a servidão positiva implica numa faculdade para o prédio dominante, em relação ao prédio serviente. Já a servidão negativa é aquela em que o prédio serviente, que é aquele prédio que suporta o encargo, que suporta o ônus, que suporta o gravame, que suporta a restrição, essa servidão negativa, na servidão negativa, melhor dizendo, o prédio serviente, ele deve se abster em relação a determinada situação. Por exemplo, uma servidão de não construir além de determinada altura. Ou seja, o prédio serviente se compromete a uma abstenção. Ou seja, se compromete a não realizar aquele determinado ato. Por isso, ela é negativa. Então, nós podemos traçar um paralelo aqui, em que, na verdade, a servidão ou as servidões positivas implicam uma faculdade para o prédio dominante. E as servidões chamadas negativas implicam uma restrição, um compromisso de abstenção por parte daquele que se relaciona com o prédio serviente, que é o que suporta o encargo. Além dessa classificação de servidão positiva e servidão negativa, há uma outra classificação que será interessante, principalmente quando na aula sobre extinção de servidões nós tratarmos dessa questão, que é a diferença entre servidões contínuas e servidões descontínuas. Qual é a diferença? A servidão contínua nada mais é do que uma servidão que independe de um ato humano para ser exercida. Ou seja, por exemplo, no caso da servidão de aqueduto ou de passagem de tubos, canos, tubulações, enfim. Servidão de aqueduto, que é a principal, a mais tradicional, a mais clássica. Nesse caso, ela é contínua, porque ela é exercida independente de qualquer ato humano. Já as servidões descontínuas são aquelas servidões assim denominadas, porque dependem de atos humanos para que elas sejam assim caracterizadas. Por exemplo, uma servidão de passagem é uma servidão descontínua, ou seja, aquela passagem, o exercício dessa servidão não é de forma continuada, é de forma ininterrupta. E para que ela seja exercida, ela depende ou está relacionada a um ato, a um fato, a uma ação humana. Essa servidão, ou melhor, essa classificação entre servidão contínua e descontínua também terá relevância para outras questões que nós trataremos em aulas posteriores. E, por fim, uma diferença muito interessante que nós já vimos que é relevante para a questão da constituição das servidões é aquela classificação que diferencia a servidão aparente da servidão não aparente. Lembrando que servidão aparente é aquela servidão em que há possibilidade de ser visualizada porque ela ostenta sinais exteriores. Ou seja, é uma servidão passível de visibilidade. Já a servidão não aparente, como por exemplo, aquela servidão onde o sujeito se compromete a não construir acima de determinada altura em sua propriedade, é aquela servidão
que não é ostensiva, ou seja, ela é passível de uma visualização porque ela não se revela por sinais exteriores. Essa divisão ou essa classificação das servidões em aparentes e não aparentes é fundamental quando se analisa a questão da constituição ou dos modos de constituição da servidão. Por quê? Como nós dissemos na aula anterior, quando for tratar o tema de aquisição ou constituição de servidão por uso capião, o Código Civil, no artigo 1379, só permite que as servidões, olha só, que as servidões aparentes sejam adquiridas por uso capião, porque só as servidões aparentes, de acordo com o artigo 1213, estão sujeitas a uma tutela possessória. A servidão não aparente, após a titulação, após ser titulada, também está sujeita à proteção possessória. Mas a servidão não aparente não pode ser adquirida por uso capião. Então, essa é uma questão interessante para ser ressaltada. Então, essa classificação de servidões positivas, negativas, aparentes, não aparentes, contínuas e descontínuas, tem algum interesse em relação aos demais temas que envolvem as servidões. Uma questão interessante, apenas para ressaltar, é que dentro dessa classificação, o Código Civil de 1916 fazia restrição no que diz respeito à aquisição das servidões descontínuas por uso capião. Isso não existe mais, ou seja, a única restrição para aquisição da servidão por uso capião está relacionado no requisito, ou melhor, na classificação que a diferencia entre servidão aparente e não aparente. Então, essa é a ideia inicial para a gente começar a aula de hoje sobre servidão. É importante para relacionar a servidão com outros institutos que nós trataremos em aulas posteriores e também que nós já falamos em aulas anteriores. Mas o tema principal da nossa aula de hoje não é a questão da classificação que eu acabei de dizer. O nosso tema principal diz respeito como que eu vou dizer? Diz respeito à questão central do tema servidão, que é o quê? A delimitação da servidão com outros institutos jurídicos, principalmente com a servidão administrativa, as regras sobre direito de vizinhança e o usufruto. Há um limite, muitas vezes, muito tênue entre servidão administrativa, entre limitações à propriedade em decorrência de regras de vizinhança impostas por lei e até, em algumas hipóteses, em relação ao usufruto, no que diz respeito à servidão. O objetivo da aula de hoje é deixar muito claro essa diferença entre a servidão e esses institutos. Por que isso? Porque é muito comum a doutrina e a jurisprudência, há precedentes, por exemplo, do STJ, que fazem essa confusão, denominando ou rotulando direitos de vizinhança como se fossem servidões legais e usufruto como se fosse servidão pessoal. Ou seja, isso acaba criando uma confusão, porque ao denominar regras de vizinhança como servidão, ainda que sob adjetivação de legal, cria-se uma confusão, uma vez que as regras sobre servidão, da servidão tradicional, que é a servidão que nós estamos tratando aqui, não podem ser transportadas para as regras relacionadas a direito de vizinhança. São questões
completamente diferentes, com fundamentos diferentes, ou seja, limites e regime jurídico completamente diversos. Mas vamos lá. Primeira ideia. Qual é a diferença entre servidão, a servidão tradicional, que é a servidão objeto da nossa aula, do nosso curso, e direitos de vizinhança, denominados impropriamente de servidão legal? Veja bem, não existe servidão legal. A servidão, ela ou decorre de uma convenção, contrato, de testamento, de uma destinação do proprietário, de uso capião, ou excepcionalmente, por força de uma sentença judicial, numa ação divisória. Servidão legal não existe. Qual a diferença, então, entre esses direitos de vizinhança e a servidão? A diferença é o seguinte: primeira questão, a servidão tem como fundamento uma utilidade, ou seja, se constitui uma servidão para proporcionar a um determinado prédio uma utilidade qualquer que seja a utilidade. Nós já vimos na primeira aula que não há um rol, uma relação de servidão ou de servidões. Elas são atípicas. Ou seja, qualquer utilidade, qualquer situação que possa proporcionar utilidade, pode ser considerada uma servidão. Então, o fundamento da servidão é utilidade. Já no que diz respeito às regras e aos direitos de vizinhança, o fundamento dos direitos de vizinhança, que são obrigações propter rem, os direitos de vizinhança são obrigações propter rem, tem como fundamento uma necessidade, ou seja, uma necessidade do quê? De coexistência pacífica entre prédios vizinhos. É diferente. Você pode ter, num mesmo prédio, regras de vizinhança e uma servidão, mas as duas situações devem ser muito bem delimitadas, porque cada uma tem um regime jurídico. Por exemplo, no caso das limitações decorrentes de regra de direito de vizinhança, todas elas decorrem de disposição legal, decorrem da lei. É a lei que impõe essas restrições. Nesses casos de direitos de vizinhança, nós podemos subdividir essas restrições em duas vertentes. Restrições gerais, que é aquelas regras que vedam o uso nocivo da propriedade, por exemplo, aquelas regras que estão estabelecidas no artigo 1277 do Código Civil, segundo o qual um sujeito não pode interferir de forma indevida na propriedade alheia, prejudicando o sossego, a saúde, a segurança, ou seja, o uso anormal da propriedade de uma forma geral. Se houver o uso anormal do direito de propriedade, por meio de um abuso, por exemplo, do direito de propriedade, a lei garante ao vizinho que ele busque uma tutela do Estado para fazer cessar essa interferência indevida, por meio dos mais diversos mecanismos. Essa é, vamos dizer assim, a vertente geral sobre direito de vizinhança. Além dessa vertente geral, o Código Civil também estabelece situações específicas, especiais, que estão relacionadas aos direitos de vizinhança. Por exemplo, a passagem forçada, a questão do aqueduto, da passagem de cubos e tubulações, todas essas questões, passagem forçada, aqueduto, passagem de cubos e tubulações, são situações que envolvem direito de vizinhança. O sujeito, por exemplo, nós vamos tratar daqui a pouco,
pode exigir, em determinada situação, qual situação? Numa situação objetiva de encravamento. Seu prédio está encravado, ou seja, não tem saída para a via pública. Ele pode exigir o quê? A lei garante a ele uma passagem. Essa passagem é o quê? Essa passagem legal decorre do quê? De uma regra de direito de vizinhança. Não tem nada a ver com servidão. E a grande questão relacionada a isso é o seguinte: quando o Código Civil, por meio da lei, estabelece determinadas regras para a convivência harmônica e pacífica entre prédios vizinhos, ou seja, para uma convivência harmoniosa, ele o faz à base de alguns critérios e sob um fundamento. O fundamento qual é? Uma necessidade. Por exemplo, na passagem forçada, que está disciplinado no artigo 1285 do Código Civil, o que acontece? Um prédio está numa situação de encravamento, objetivo, não tem saída para a via pública. Como um dever de solidariedade entre os vizinhos imposto pela lei, o que diz o artigo 1285? Que um dos prédios deve suportar um ônus, qual? De dar passagem para aquele sujeito que não tem saída para a via pública. Isso é uma servidão legal? Não. Isso é o quê? Um direito, um direito que decorre de regras de vizinhança, com limites legalmente estabelecidos. Por exemplo, o sujeito terá passagem, terá direito a essa passagem naquelas bases que são estabelecidas pelo 1285. Por exemplo, diz o artigo 1285 do Código Civil. Olha que interessante essa questão, só para a gente analisar. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho, ou seja, ele tem o direito de obrigar o vizinho a fazer o quê? A lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado se necessário. O que significa isso? O que é isso? Esse direito de passagem forçada, ele decorre de uma disposição legal que estabelece que o vizinho deve colaborar, deve ser solidário com o outro, quando o seu vizinho não tem acesso para a via pública. Só que essa passagem, esse direito de passagem, não tem absolutamente nada a ver com servidão. Por que não tem nada a ver com servidão? Olha só, o mesmo artigo 1285, ele diz assim, no parágrafo único: sofrerá o constrangimento, ou seja, suportará a passagem, quem? O vizinho, cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui nesse artigo do 1285? Que para que haja o direito de passagem, aquele sujeito que tem o prédio encravado, ele não pode, a bel prazer, escolher onde vai ser a passagem. Ele tem que constranger, ou seja, a lei o direciona para aquele vizinho cujo acesso para ele será o mais fácil. Ah, mas ele não poderá ter outro acesso fora desses parâmetros legais? Poderá, mas nesse caso, ele tem que fazer o quê? Por meio de um acordo, instituir uma servidão. Então, a grande confusão que se estabelece é o seguinte: eu posso ter uma servidão de passagem forçada? Claro que eu posso ter. Constituída por um contrato, por exemplo? Óbvio. E na constituição de uma servidão de passagem forçada, o sujeito não estará limitado a essas restrições legais. Ele pode simplesmente estabelecer uma servidão de passagem para vamos dizer assim, para proporcionar a ele uma maior utilidade, uma utilidade para uma exploração econômica mais adequada da sua propriedade, sem esses limites. Agora, veja só, qual o fundamento da servidão nesse caso? Utilidade. Agora, se ele tiver o prédio encravado e não houver acordo com o vizinho, o que ele vai poder exigir? Constranger o vizinho, com base nas regras de vizinhança e não nas regras de servidão. Constranger o vizinho é o que? A lhe dar passagem. Mas como é essa passagem?
é uma passagem necessária, restrita, apenas para que ele tenha acesso à via pública. E não uma passagem qualquer que traga para ele aquela utilidade de acordo com o seu interesse. Então, esse limite entre direito de vizinhança e servidão tem que ficar absolutamente claro, porque a doutrina e a jurisprudência insiste numa tese que é equivocada quando denomina e confusa, quando denomina um direito de vizinhança como sendo uma servidão legal. É um equívoco. O fundamento das servidões é utilidade. O fundamento dos direitos de vizinhança é sempre uma necessidade de garantir que o bem tenha uma função social. A ideia é sempre essa. Por exemplo, no caso da passagem forçada, do artigo 1285 do Código Civil, o que acontece? O prédio está encravado, está numa situação objetiva de encravamento, não tem acesso para a via pública. Esse prédio que não tem acesso à via pública, ele tem como cumprir a função social para o qual ele foi destinado? Não tem. Como ele não tem como cumprir a sua função social, o Código Civil, no artigo 1285, dá ao vizinho o direito de constranger o outro, mediante pagamento de uma indenização, obviamente, ao quê? A lhe dar passagem. Mas que passagem é essa? Aquela necessária e nos limites da lei. Agora, nada impede que, paralelamente a isso, se estabeleça uma servidão de passagem sem os limites da lei. Porque nós dissemos na aula passada que uma das principais formas ou modos de constituição da servidão é por meio do quê? De um contrato. E no contrato prevalece o quê? O princípio da autonomia privada, que é o poder que o sujeito tem de regular os seus interesses de acordo com as suas conveniências. No contrato se personaliza uma situação que interessa às partes, criando-se para aqueles sujeitos um ordenamento jurídico próprio e diferenciado, e nessa situação que envolve a servidão, o que é servidão como constituída por contrato, o que teríamos nesse caso? A possibilidade dessa servidão de passagem ser estipulada sem os limites do artigo 1285, da forma como as partes pactuarem no contrato. Ou seja, uma coisa é passagem forçada, obrigação próprio terreno, direito de vizinhança, regras de vizinhança, eu posso constranger nos limites da lei. Outra coisa é a possibilidade de constituir uma servidão de passagem de forma livre, de acordo com os meus interesses, proporcionando uma utilidade e sem as restrições do 1285.